Bem-vindos a mais um Growth Talks e hoje temos o prazer de receber Rubio, Head de TI, Dados e Transformação Digital da América Latina da BASF. Rubio está à frente de projetos que conectam tecnologia, dados e eficiência para gerar resultados concretos em uma das maiores empresas do mundo. No episódio de hoje, iremos abordar como selecionar consultorias e fornecedores de tecnologia com os critérios certos, a importância de contratos bem estruturados, estratégias para construir parcerias sólidas com fornecedores, indicadores para medir sucesso na entrega de projetos digitais, como medir o ROI e evitar armadilhas de hype. Prepare-se para mais um episódio cheio de insights práticos e estratégicos. Muito bem-vindo, Rubio, ao nosso Growth Talks. É um prazer aqui te ter conosco. E hoje eu gostaria, de começar falando um pouquinho sobre estratégias de contratação de consultorias, fornecedores. E para a gente poder começar esse nosso bate-papo aqui, eu gostaria que tu me contasse um pouquinho quais são os critérios hoje que tu utiliza para selecionar consultorias, né? As consultorias são somente as Big Four? Temos consultorias boutiques? Como que funciona esse trabalho aí dentro da BASF? Aí? Legal. Primeiro, obrigado aí pelo convite, um prazer conversar. E acho que esse é um tema bem importante, quando a gente fala de como fazer a seleção das consultorias. E é o que você comentou, Acho que a gente tem que ter alguns critérios muito claros sobre quais consultorias a gente quer trazer para dentro de casa. Quando a gente fala de trazer uma consultoria grande, ela tem, claro, seus pontos muito positivos, mas ao mesmo tempo a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande em quais são os tipos de tecnologia, ou se é uma tecnologia que realmente ela acabou de surgir, a consultoria já tem uma maturidade naquela consultoria. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas desvantagens também, que é a velocidade dos processos, ter, às vezes, uma questão de custo também mais atrativa e assim por diante. Então, quando a gente tenta buscar uma consultoria, a gente acaba tendo uma mescla. Então, a gente entende a importância de ter consultorias grandes, mas a gente entende que para alguns determinados assuntos, alguns determinados temas, é importante ter consultoria de boutique também. A gente entende que com essas consultorias a gente consegue ter um pouco mais de velocidade para alguns temas, ter um custo mais atrativo para a nossa realidade brasileira. Então esse é um ponto que a gente leva em consideração. E a gente acaba analisando uma série de aspectos, O quanto que a gente vai conseguir ter de penetração dentro da consultoria também, para que a gente tenha força dentro da consultoria. Dentro de uma consultoria que é maior, como que a gente consegue ser posicionado dentro dessa consultoria também, como que vai ser o modelo de atendimento dentro dessa consultoria. Então são alguns itens que a gente vai levando em consideração. O ponto que a gente pega muito em consideração também é como que essa consultoria ela está posicionada com os recursos. A gente sabe que no final do dia, independente da empresa, a gente está falando de pessoas. Então, como que é o turnover dentro dessa consultoria, ou como que essa consultoria está posicionada dentro do mercado para que a gente tenha pelo menos um pouco de segurança de que os recursos eles vão instalar por um tempo um pouco maior. Então, são alguns pontos que a gente começa a fazer uma avaliação, além de, claro, uma avaliação técnica para garantir que a consultoria tenha todas as capabilities que a gente espera que a consultoria consiga trazer para a gente. Perfeito, perfeito. E um tema que eu acho que é muito importante é que muitas consultorias, às vezes, acabam falhando nas suas entregas, Como hoje vocês conseguem diferenciar as consultorias medianas das consultorias que têm uma excelente entrega, Como que a gente consegue medir essa entrega na ponta? Hoje tem algum processo, algum critério? Temos alguns. Esse é um ponto também que é muito legal, Porque, assim, as consultorias, quando vão fazer uma apresentação da consultoria, certamente é algo muito bem feito. Então, o pessoal realmente de venda da consultoria, eles são extremamente preparados. Mas a gente consegue realmente medir a consultoria no momento que está utilizando. Quando está ali no momento do projeto, no momento crítico, que a gente consegue realmente ver o quanto a consultoria está apta para conseguir suportar a gente. Como que a gente faz essa medida também com a consultoria? É muito no dia a dia, das pessoas que estão atuando com a consultoria no dia a dia. Então, é uma medida muito qualitativa, realmente, para a gente conseguir garantir que isso está funcionando de uma forma adequada, mas principalmente a gente conseguir ter muito claro quais são os resultados que a gente espera com aquela consultoria. Quais são as entregas? E aí sim, a gente medir as entregas e como a consultoria está conseguindo atender essas entregas. Esses são alguns pontos que a gente leva muito em consideração para saber se é uma consultoria mediana ou se realmente é uma consultoria que a gente consegue contar com ela para entregas cada vez mais expressivas também. Perfeito, perfeito. Acho que um tema fundamental das consultorias boutiques, ela se diferencia muito pela sua capacidade técnica, e muitas vezes as consultorias, as Big Four ou as maiores, elas não precisam muito provar, que já entregam resultado, porque às vezes o próprio nome, já tem um brand ali forte e não precisa passar por toda uma etapa de prova de capacidade. Quando vocês vão avaliar uma consultoria boutique,
é normal, quando vocês ainda não conhecem, trabalhar com alguma forma de uma prova de conceito, um projeto MVP, né? Ou daqui a pouco até mesmo a avaliação dos recursos que vão trabalhar dentro da empresa, ou entrevistas mais afundas, assim, para identificar se essa consultoria tem a capacidade técnica, né? Tu mesmo comentaste que às vezes quando a gente vai vender, a gente brinca, né? Que o PPT aceita tudo, né? Uhum. Mas quando de fato a gente vai trabalhar com as consultorias, que a gente começa muitas vezes a ver o gap. Como que vocês conseguem hoje fazer um trabalho para identificar se tem um potencial risco ao trabalhar com alguma consultoria boutique aí, né? E hoje talvez tenha alguns pontos que a gente precisa levar em consideração, né? O primeiro ponto, né? Assim, durante um momento de venda, de uma RFP ou algo do tipo, é muito difícil você ter uma avaliação assertiva se a consultoria vai ser o que está prometendo ou não. Então, assim, a gente consegue ter alguns indicativos da forma que a consultoria se prepara para a apresentação, que pode dar um norte, mas isso não significa muita coisa. Mas o que a gente costuma fazer é realmente conversar com empresas que essa consultoria atende. Fazer realmente um benchmark com o mercado, né? Então, buscar algumas referências dessa consultoria. Esse é um primeiro ponto, para a gente começar a entender um pouco mais do quanto ela está consolidada. Aí, o outro ponto que a gente entra também, que é bem importante, é realmente a gente conseguir entender com a consultoria se a experiência que ela tem, ela consegue comprovar essa experiência, e se essa experiência é algo que já está enraizado na consultoria, que ela já nasceu com alguma vertente ou algo do tipo, ou se é uma experiência que ela está muito balizada nas pessoas que estão na consultoria. Isso também pode gerar um risco. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa entender. E, óbvio, também, a gente começa de forma gradativa, né? Então, você comentou, né? Começar com uma POC, um MVP. Às vezes, a gente até não chama de uma POC, um MVP, mas realmente começar com poucas alocações para entender, para começar a criar esse relacionamento com a consultoria, esse relacionamento colaborativo com eles, e aí sim a gente começar a ter uma confiança de que a gente consegue colocar mais recursos, mais projetos. No meu ponto de vista, né, para mim, a tomada de decisão, para eu conseguir investir mais com uma consultoria, eu tenho que estar seguro que isso não vai trazer um risco para minha operação. Então, para eu ter essa segurança, eu preciso estar atuando já com essa consultoria um tempo. Criar essa confiança, né? Criar confiança, ter passado talvez por alguns momentos de dificuldade com a consultoria. Achei importante algum projeto que começa a ter um momento de dificuldade, que é nesse momento que a gente vai entender como que é a colaboração, se a gente vai realmente ter uma tratativa colaborativa ou se a gente vai olhar para o contrato. E a gente vai começar a entender um pouquinho como que a gente vai conseguir jogar com esse player. E vai ter N situações que a gente vai precisar de vários casos, mas quando a gente pensa realmente numa relação um pouco mais a longo prazo, esses são alguns itens que a gente leva em consideração para garantir que a gente tem uma relação mais perene também com a consultoria. Não, perfeito. Tu comentaste, né, que começa tudo já desde o processo da RFP, né? Nesse processo da RFP, geralmente nas grandes empresas, tem a sua área de compras que vai guiar, né, todo um processo de RFP. Quais são os erros que tu encontra, assim, que são mais comuns, que poderia trazer aqui para a gente poder evitar, né, a uma RFP, a um contrato, né, estabelecido com uma consultoria, uma empresa, né, de tecnologia ou uma contratação de um produto as a service? Que tipos de erros tu encontra, assim, que são mais comuns, que a gente poderia evitar ali, né, desde a parte da RFP ali, né? Eu acho que o primeiro erro que hoje a maioria das empresas elas trabalha com departamentos separados. Então, um departamento de tecnologia, um departamento de compras. E muitas vezes esses departamentos eles não estão muito bem integrados. Então, aí já começa o primeiro erro que as frentes não trabalham juntas. Então, o comprador e o contato de tecnologia, eles têm que atuarem muito juntos nesse processo para conseguirem ter muito claro quais são as expectativas que eles têm, qual é o objetivo que eles querem contratar e como vai ser feito isso. Então, assim, o primeiro ponto é dentro de casa garantir isso. O segundo ponto realmente é começar a fazer algumas amarrações do que são importantes nesse serviço, né? Então, a gente fala de SLA, a gente fala de realmente a gente conseguir saber qual que são a senioridade das pessoas que estarão alocadas para poder fazer esse produto ou esse serviço. Se o serviço tem suporte, como que é esse suporte, qual o tempo de atendimento desse suporte. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração para poder ter um contrato o mais amarrado possível, para que a gente consiga estar resguardado, para poder ter um caminho em caso que algo dê errado. É o que a gente sempre fala, né? O contrato ele deveria ser a última etapa de utilização, a gente está falando de algo colaborativo, né? Entre a empresa e a consultoria. Mas infelizmente, a gente tem que ter isso de uma forma, esse respaldo para as duas empresas. Então, a gente precisa ter isso, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante, dentro de casa, trabalhar isso a quatro mãos,
mas ter muito claro o que a gente quer de expectativa e ter isso no contrato, né? Então, se a gente tem uma expectativa que uma alocação de recursos tem que acontecer em uma semana, colocar isso de uma forma clara. E um dos pontos que eu falo bastante dentro de casa é, não adianta só a gente ter o SLA de qual que é a nossa expectativa, se a gente também não tem a contrapartida de qual que é o eventual impacto em não cumprir o SLA. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de alocação que nós temos, se é um time material ou outras que sejam, se a gente não tem uma forma de ter uma contrapartida em caso de não cumprimento, o SLA não serve de nada, ele serve como uma referência. Isso é uma coisa que eu vejo um erro comum nos contratos, né? Então, a gente ter SLA, porque geralmente alguém da área fala, não, tem que ter um SLA. Sim. Tudo bem, mas qual que é uma eventual penalidade? Como que é feita a cobrança dessa eventual penalidade? Não queremos chegar a isso, óbvio que não, mas eventualmente se precisar chegarmos. A gente tem formas que a gente consegue ter esse respaldo também. E esse é um ponto que eu vejo que é uma falha dentro das empresas na hora de fazer essa elaboração de contrato. Esse é um ponto que eu acho que a gente tem uma lição aprendida muito boa para conseguir evitar que isso aconteça no futuro, mas tem outros também que a gente pode levar em consideração na hora que for fazer essa preparação, né? Então, o que a gente precisa? Muitas vezes eu vejo que as empresas, elas querem fazer uma contratação, mas elas não têm exatamente uma visão a longo prazo de qual que é o objetivo com esse fornecedor. Então, muitas vezes a gente está pensando muito naquele curto prazo, naquele projeto. E aí isso acaba gerando uma série de eventuais aditivos ou de estar realmente fazendo o serviço sem estar devidamente respaldado. Então, as pessoas elas precisam ter realmente essa visão de longo prazo com o fornecedor, do que eles querem trabalhar com o fornecedor, para aí sim já criar um contrato o mais assertivo possível. Não, perfeito, perfeito. E pensando nessa questão, né, de longo prazo com o fornecedor, né? Quando eu tinha minha consultoria, eu acho que os meus clientes permanecem até hoje, né? Na sua grande maioria lá, já se passando aí quase 10 anos. Do lado, né, das grandes empresas, como que é esse trabalho para criar esse relacionamento, né, para apoiar também, né, a consultoria a dar novas oportunidades, a crescer junto, né, para criar toda essa longevidade, né, porque é muito ruim fazer as trocas, né, porque muitas vezes estou desenvolvendo um sistema, pô, tem todo um skill que está ali dentro, a consultoria sai, vem uma outra consultoria até aprender, né, começar a rampar, a ter performance, perde-se muito tempo. Como que hoje vocês trabalham ajudando essas consultorias a melhorarem, né? Existe alguma área que cuida do score, né? De posicionar, de dar insights do que essa consultoria precisaria se preparar melhor para continuar atendendo uma grande empresa? E aqui acho que é um ponto legal também, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre quais são como critério para trazer uma consultoria, né? E por que a gente acaba tendo ou muitas consultorias ou um número reduzido de consultorias. Isso vai muito de encontro com criar o relacionamento com a consultoria. Porque a partir do momento que você tem um número muito grande de consultoria, é um número muito grande de relacionamento para gerir, mas também de você possibilitar o crescimento de muitas consultorias e ficar algo muito pulverizado. Quando você tem um número menor, você consegue suportar o crescimento dessas consultorias também com essas demandas. Então, essa colaboração ela é extremamente importante para que a gente consiga ajudar as consultorias também a se desenvolverem e que a gente consiga criar essa relação um pouco mais a longo prazo. Porque é importante quando a gente consegue reduzir o número de consultoria em ter, talvez algumas grandes, mas algumas menores, mas que a gente consiga, nesse sentido, trabalhar adequadamente com todas, é importante. E aí entra na questão da gestão da consultoria em si. Hoje é algo que eu vejo que existem algumas falhas, que a gente pode aprimorar muito essa forma de gestão, de estar um pouco mais perto, né? Então, eu vejo muitas empresas clientes, e aí eu também me incluo nessa, a gente tem muita consultoria naquele momento de dor, naquele momento de necessidade, mas a gente peca um pouco nesse relacionamento com a consultoria que é importante. Que é a consultoria entender um pouco mais da nossa estratégia, de onde a gente quer chegar de uma forma bem transparente, para entender onde eles conseguem suportar, entender um pouquinho dos caminhos para que eles consigam se preparar. Então, muitas vezes a gente vem com uma demanda nova, a consultoria às vezes não tem um tempo hábil para preparar pessoas internamente para isso, ou tem que buscar no mercado, e aí não é o melhor momento para buscar no mercado. Então tem alguns fatores que a gente precisa acabar levando em consideração também nessa tomada de decisão, nesse suporte com as consultorias, né? Hoje tem algumas áreas que acabam cuidando disso, né, para fazer toda essa parte de gestão de fornecedores. Dentro de casa a gente acaba fazendo isso também com as pessoas dentro do time que está ali no dia a dia, mas é algo que a gente entende que realmente deveria ser um pouco mais explorado até junto com as consultorias, né? Quando a gente fala dessa questão de relacionamento mesmo, é também do lado da consultoria essa vontade, esse desejo de estar mais próximo, de entender o negócio, de entender onde consegue trazer valor. E aqui a gente brinca, né? É algo que é muito difícil encontrar o balanço de até em qual momento a consultoria consegue estar próxima
agregando valor, se mostrando presente para estar apoiando, e o momento que a consultoria também é demais, tá? Quer ficar muito próximo, a gente precisa ter aquele espaço, então é difícil para a consultoria encontrar esse balanço, mas a gente entende que é importante, né? Então a consultoria demonstrar esse interesse legítimo de estar ali para ajudar, de entender. E uma das coisas que eu vejo também que é importante em alguns momentos a consultoria saber falar, não, isso não é o meu core, ou isso não é o caminho que nós gostaríamos de seguir, e talvez eu não consiga te ajudar nessa demanda, consigo te indicar, consigo te dar outros caminhos. Mas muitas vezes a consultoria, por ter esse anseio de te ajuda em tudo, e é legal de um ponto de vista, mas por outro lado acaba trazendo skills que não são os skills core da empresa, muitas vezes da consultoria. E aí com isso a gente acaba talvez tendo pessoas não tão capacitadas, qualificadas para as atividades. E eu acho que isso é um grande problema, né? Porque geralmente a consultoria, ela quer pegar tudo que tem, né? Então ela quer ir ganhando cada vez mais espaço. Mas quando ela entra numa outra área que ela não domina, a chance dela de prejudicar tudo que ela já construiu é muito grande, né? De trazer profissionais daqui a pouco que não têm um suporte, né, dentro da própria consultoria, né? Um profissional único que domina uma certa habilidade, às vezes pode também acabar prejudicando. Um outro ponto que eu queria até tirar de dúvida contigo é que muitas vezes, né, a gente vê que esse relacionamento ele acontece muito com o vendedor, né? Então, o vendedor ou o account manager é o que está cuidando da conta, só que muitas vezes esse account manager não tem um skill técnico, né, para poder entender o negócio e até mesmo ser uma consultoria de sugerir, né, novas opções de tecnologias ou melhores práticas para ser abordado. E talvez, às vezes, esse vendedor ele fica muito como tirando pedidos, né? Pô, será que tem alguma coisa para mim? Pô, tem uma alocação? Deixa eu buscar gente. Existe alguma prática que hoje vocês fazem de ter conversas com os founders, né? Ou os experts da empresa para estar trazendo esses pontos de dúvida, falar com experts para pegar aconselhamentos e poder nutrir, né, todo esse relacionamento de uma forma mais profunda e não só comercial? Sim, e esse é um ponto importante também, né, porque a gente tinha exatamente essa dificuldade. Então a gente sempre teve muitas conversas do ponto de vista comercial, com as consultorias, para entender onde conseguia aportar, mas a gente entende que muitas vezes a pessoa ela não tem esse viés técnico. Muitas vezes a gente também não tem, né? Então tem as pessoas do time realmente para fazer essa tratativa. Mas o que a gente tem proporcionado cada vez mais são esses encontros mesmo. Então se a gente for falar de algum tema específico, de alguma tecnologia em específico, trazer os experts de todas as áreas, né? Do lado da empresa, do lado da consultoria, para que essas pessoas sim consigam falar e consigam trazer algo de valor, né? Porque senão a gente fica muito naquela esfera teórica e a gente acaba perdendo bastante nesse sentido. Então é algo que a gente tem buscado cada vez mais para ter essas conversas, a gente tem fomentado cada vez mais essas conversas e ao mesmo tempo eu vejo uma abertura das consultorias. Então as consultorias também têm esse desejo, né? Principalmente de mostrar aquilo que elas já fazem bem, aquilo que é o core delas. A gente está buscando oportunidades. Mas um ponto também que eu acho que é legal, né, a gente trazer isso muito claro. Muitas vezes a gente quer ter essas conversas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não tem nenhuma oportunidade para fazer um projeto nesse momento. Então, assim, a gente também quer ter um bom senso do nosso lado de falar assim, não vamos demandar o tempo da consultoria, de trazer um expert, de trazer realmente, mobilizar pessoas do lado de lá, se a gente não tem uma eventual demanda que a gente consiga fazer isso pelo menos em vista no próximo quarto ou algo do tipo. E acho que esse é um ponto também que a gente tem discutido bastante, né? Saber os momentos que a gente pode chamar, que devemos chamar uma consultoria para ajudar a gente, mas que sugere realmente negócio entre as empresas, né? Porque só chamar por chamar também, eu vejo que aí é algo um pouco mais complexo para a consultoria. A gente tem que saber o momento de usar essas oportunidades também. Então, esse é um balanço que tem as duas empresas precisam ter. Como eu comentei um pouco antes, né? A consultoria tem que ter o balanço de conseguir entender em qual momento eu tenho que estar próximo, e a empresa tem que ter também, balancear em qual momento realmente eu preciso chamar a consultoria para me trazer um advisor, algo do tipo, e realmente a gente ter uma discussão, mesmo que isso não vá gerar um negócio iminente, ou se isso vai gerar um negócio iminente, né? Então, essa é um ponto também que a gente tem que levar em consideração. Sim, não, muito bacana. Eu lembro quando eu atendi algumas empresas, existia o que a gente chamava de Tech Day, né? Que era uma forma de oxigenar, de trazer o que há de novo, né, no mercado, ou que a própria consultoria está fazendo, ou que outras empresas, né, provedores de tecnologias estão fazendo. Hoje, vocês têm essa prática de buscar maneiras, né, de oxigenar o que vocês estão fazendo? A gente sabe que muitas vezes a nossa agenda é lotada, né, dia santo dia, uma agenda atrás da outra, e às vezes falta, né, esse conhecimento para oxigenar,
e até mesmo ter ideias, né? Quando a gente está dentro do negócio, a gente sabe uma tecnologia daqui a pouco poderia agregar muito mais, né? Uma certa funcionalidade ali, algum resultado para a empresa. Hoje vocês têm alguma prática de se oxigenar, de buscar o que está acontecendo de novo? Uhum. Sim, e a gente está fazendo talvez 2 práticas que são legais. Uma é com a própria consultoria, oxigenar as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, inclusive os consultores da consultoria. Então, a gente tem buscado essas discussões, essas conversas com eles para buscar eventos para oxigenar as pessoas. E o outro evento que a gente tem feito bastante também é entender da nossa comunidade interna, então dos nossos usuários, né, os nossos stakeholders, o que está no radar deles, o que eles gostariam de entender um pouco mais. E aí, com isso, a gente acaba convidando consultorias junto com o nosso time interno para, assim, fazerem uma palestra, fazerem uma demonstração, fazerem um workshop e mostrar essas novas tecnologias ou algo do tipo. Mas aqui é um ponto importante, né? Quando a gente fala de tecnologia, né, e as áreas de negócio, os stakeholders, todo mundo está muito ávido por tecnologia hoje em dia, né? Então, todo mundo quer inteligência artificial, todas essas palavras da moda, o pessoal quer os hypes, o pessoal quer usar e sair usando para ontem. A gente tem feito essas discussões de sim, a gente tem possibilidades de fomentar isso, a gente consegue suportar esse processo, mas antes a gente também tem uma lição de casa que é entender qual que é a real usabilidade disso, qual que é o real caso de uso que a gente vai, qual que é a dor que a gente quer solucionar, para realmente a gente conseguir trazer isso junto com valor para o negócio. Então esses são alguns pontos que a gente faz. Mas sim, a gente faz eventos, a gente tem buscado cada vez mais, a gente tem buscado inclusive empresas que não fazem parte hoje do nosso pool de fornecedores, mas que têm interesse em demonstrar para que eles possam fazer uma palestra e começar a criar essa eventual oportunidade de relacionamento para em momentos futuros eles virem a fazer parte do pool de fornecedores. Então a gente tem alguns momentos que a gente usa isso. Mas é o que você comentou, né? As agendas são extremamente complexas, né? Então a gente não consegue fazer isso na quantidade que a gente gostaria. Eu acho que tem oportunidades aqui para fazer um pouco mais, de explorar um pouco mais esse tema, mas é algo que está no radar. E o mais legal, é algo que vem muito com uma necessidade, uma solicitação, um desejo das áreas que acabam usando as soluções. Então, as áreas que acabam usando são as primeiras a buscar a gente. Eu quero conhecer mais sobre isso, quero ter mais informações, a gente consegue fazer alguma coisa do tipo, esse a gente acaba suportando eles para organizar. Não, perfeito, perfeito. Ainda no tema de consultorias, né, fornecedores, eu tenho uma grande dúvida que é a seguinte, né? Hoje está cada vez mais difícil a gente diferenciar uma consultoria ou uma empresa da outra, né? Parece que tudo vira commodity, né? Até pelo volume de empresas de tecnologias que hoje tem no mercado. E eu queria saber, assim, quando a gente vai selecionar uma empresa, né? A gente sabe que hoje, num processo de compras, geralmente tem que ter mais de 2, 3 empresas ali, né? Para fazer uma avaliação. E muitas vezes, essa empresa, ela já é escolhida pelo pela sua marca, né? Pelo seu brand, pelo seu awareness ali, que ela já está criando, né? Porque muitas vezes tu vai consultar uma empresa e aí tu vê, o site daqui a pouco não traz a informação, né? O LinkedIn daqui a pouco não tem, uma rede social. E a gente percebe que muitas vezes, cada vez mais, né? Eu acho que o comprador, ele quer escolher de forma anônima até chegar na fase de chamar para conversar. Então, a minha pergunta é, hoje é um mito dizer que quando tu vai para um processo de compras, já tem um fornecedor escolhido, né, previamente, e está entrando outros para compor? Ou, de fato, é uma análise baseada em critérios, qualidades, né, custo e tudo mais, assim? Não, eu diria, assim, pelo menos na empresa que eu atuo, é um mito. Então, assim, hoje a gente faz um processo de compras, ele é muito sério nesse sentido, tanto da seleção dos fornecedores, quanto o processo em si, fazer uma qualificação técnica, uma qualificação comercial, para que esse fornecedor realmente atenda. Porém, o problema que acontece é que muitas vezes, até por desconhecimento dos departamentos de compras, eles não têm um hall de fornecedores muito grandes. Então, a gente entra, às vezes, no momento inicial de uma RFP, com 8, 9, 10 fornecedores. E aí, quando você olha desses 8, 9, 10 fornecedores, 4, 5 são os big players, e os outros são pequenos que, eventualmente, já prestaram serviço na empresa de alguma forma. Porém, existe, claro, uma abertura muito grande quando a gente fala, olha, eu vi um fornecedor X, eu gostaria de indicar. Isso acontece com uma certa frequência. Mas eles não têm um conhecimento muito grande de quais são os fornecedores novos que estão surgindo no mercado, até para conseguirem avaliar. Então, essa é uma dor do que eles têm. Mas uma vez que o processo começa, aí sim é feita uma análise muito, eu diria, assertiva
tanto do ponto de vista técnica, mas também do ponto de vista comercial, porque isso é o que é levado em consideração para a decisão. E aí existem 2 tipos de contratação que a gente faz quando a gente fecha uma RFP. Quando é um projeto escopo fechado, aí sim é um fornecedor para entregar aquele escopo, ou quando a gente vai fazer fornecedor para compor, para alocação de recursos, aí geralmente a gente roda a RFP e a gente seleciona mais do que um fornecedor. Realmente em torno de 3 fornecedores, até um pouco mais, para que a gente consiga realmente ter possibilidade, de acordo com tecnologia, de acordo com a necessidade, a gente conseguir, na sequência, mesclar quais são os serviços que serão feitos. Mas isso de ter um fornecedor, a gente sabe, a gente está no mercado, a gente escuta isso. Hoje em dia eu vejo mais como um mito mesmo. Hoje eu vejo algo mais... Os processos, até por questão de auditoria, os processos estão muito mais formais e tem muitas formas de auditar a integridade do processo também. Sim, sim. Não, perfeito. Mas essa parte, né, de os compradores cada vez buscarem mais de forma anônima, isso de fato é uma realidade, né, que vem acontecendo, sim, né? Sim. Cada vez tu vê que eu quero menos contato com o vendedor e primeiro eu quero conhecer mais a empresa, ver se de fato ela tem a capacidade, tem os skills, as habilidades necessárias para me atender, né? Exatamente. Não, e hoje o time de compras, assim, eles evitam ter esse contato com fornecedores que não estejam fazendo parte do processo já na empresa, ou que estejam durante o processo de uma RFP, por exemplo, para garantir até a idoneidade do processo, né? Então, assim, quando eles vão procurar fornecedores, é realmente busca anônimas ou indicação. Ou então, indicação, quando vai participar de um processo, eles falam, olha, vimos no LinkedIn ou recebemos indicação de uma outra área que já utilizou esse fornecedor, de uma outra empresa e assim por diante, né? Mas eu diria que hoje a maior porta de entrada para colocar fornecedores para participar de uma RFP é a indicação. Então, assim, geralmente são aqueles que já prestaram serviços para a gente e esses serviços foram prestados com qualidade, então a gente gostaria que eles participassem do processo, ou porque alguém da área trabalhou com fornecedor em alguma outra empresa e gostaria de indicar, ou porque o time de compras teve uma experiência, ou porque alguém foi em algum evento e teve o contato desse fornecedor e acha interessante ele fazer parte do processo e assim por diante. Então, a gente consegue ter um hall de fornecedores para alguns serviços, um hall grande para tomada de decisão. Mas tem outros, como eu falei, né? Quando a gente depende pura e exclusivamente do time de compras para trazer opções, tem algumas frentes que eles têm uma dificuldade muito grande de conseguir trazer alguns nomes para a gente. Sim. E aí eu acho que é um trabalho do próprio fornecedor, né? De criar essa visibilidade da sua marca, né? Da sua empresa, para que possa poder futuramente participar, né? Dessas RFPs aí. Mudando um pouco o tema aqui, falando um pouco de entregas, né? Que eu acho que é um ponto crucial. E até numa conversa com um especialista do Gartner, ele falou que grande parte das empresas tem dificuldade de avaliar o ROI, né, dos seus projetos digitais, né, seus projetos aí com tecnologia. Hoje, como tu consegue criar critérios tanto para identificar o ROI, verificar se a expectativa, né, que vocês tinham no início foi atendida pela consultoria, né? Porque eu vejo que às vezes muitas consultorias são muito técnicas, então elas trabalham muito, eu vou te entregar tal funcionalidade, né? E não daqui a pouco olhando o resultado do negócio. Hoje, como tu cria esse desde o business case para o ROI, a consultoria é compartilhada desse ROI esperado, dos objetivos de negócio, ou isso é feito uma camada mais para o board do business case e para a consultoria tu já traz isso faseado em entregas ou daqui a pouco até em expectativa de time and material, né? Como que é feito essa gestão aí dessas entregas aí? E eu diria que esse tema é um dos maiores desafios. E quando eu falo o maior desafio, não é nem conseguir compor ou comprovar qual que é o ROI com a consultoria, mas qual que é o ROI do próprio produto. Então essa é uma das discussões que a gente tem muito dentro de casa de qual que é o retorno que esse produto vai trazer. O quanto que a gente consegue mensurar o retorno. E muita gente está falando, às vezes, de algum retorno qualitativo. Então, é muito difícil mensurar isso. Então, respondendo a sua pergunta, assim, essas discussões de retorno a gente trata muito no board. Então, a gente submete essas propostas dentro do business case para o board. Isso não é tão compartilhado com as consultorias, mas é algo que a gente tem muita dificuldade para conseguir comprovar. Então, assim, toda vez que a gente tem um produto digital, a gente tem, sem dúvida, qual que é a expectativa de benefício que ele vai trazer. A gente passa por diversas discussões, incluindo o time de controladoria, para garantir se isso vai ser efetivado. Faz um acompanhamento depois da implementação, para garantir que, pelo menos, o que a gente propôs, isso está acontecendo. Mas isso não é tão transparente para as consultorias.
Para as consultorias, a gente traz muito uma questão de que temos essa entrega, como que a gente vai fasear essa entrega, ou como que a gente vai quebrar isso em sprints, ou como que você vai estar estruturado para fazer essas entregas. E aí, baseado nisso, a gente consegue compor e saber quanto que isso vai custar do ponto de vista da consultoria, para compor, para entender se dentro do nosso produto isso ainda vai contribuir para um eventual ROI ou não. Mas acho que esse é um dos pontos que a gente consegue ter como desafio, né? Porque, por outro lado, enquanto empresa também, a gente entende até que ponto faz sentido a gente trazer essa transparência para a consultoria. E, ao mesmo tempo, né, se a gente não traz essa transparência para a consultoria, como que a gente consegue cobrar um maior engajamento deles? Então, assim, é um pouco difícil. Mas isso vai muito atrelado também com a forma de contratação. Quando a gente faz essa contratação via time material, a gente acaba assumindo alguns riscos. Então, se a gente tem isso como um escopo fechado, talvez, pode ser algo que a gente consegue realmente compartilhar um pouco mais e trazer até a própria consultoria sendo parte desse ROI, dependendo de como for entregue isso, até isso refletir em uma eventual bonificação. A gente já trabalhou dessa forma, em alguns casos também tivemos algum sucesso, até por questões de metodologia, a gente tem adotado o time material para poder quebrar isso por sprints e assim por diante, mas é algo muito difícil de mensurar. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem, realmente, como mensurar e mensurar o ROI em cada uma das etapas e para cada um dos stakeholders envolvidos. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. Não, perfeito. E esse modelo, né, até tu comentou do modelo interessante, que é o modelo de Success Fee, né? A gente vê que outras áreas, né, como, por exemplo, áreas financeiras, investimento, cada vez vem mais se aplicando, né, o modelo de sucesso, né? Se eu te trouxer mais ganhos, tu me paga, né, um rendimento, um percentual sobre os ganhos. Na área de tecnologia, essa abordagem é uma abordagem vista com bons olhos para daqui a pouco uma penetração de uma consultoria nova que está apostando, né, para entrar dentro da companhia, ou até mesmo vocês criam esses modelos para trazer consultorias focadas em resultado? Esse é um ponto que, assim, ele é interessante para a área de tecnologia, mas para a gente conseguir mensurar isso, tem que ser um projeto que tenha muito claro quais são os objetivos, o que vai ser entregue em cada fase e como a gente vai conseguir medir a consultoria. Então é um desafio muito grande. E aí quando a gente fala também da própria contratação nesse modelo que não é o habitual time material, isso gera um esforço muito grande para um time de compras, um time jurídico, para avaliar e amarrar. Então muitas vezes a gente acaba não tendo uma oportunidade para conseguir trabalhar isso com as consultorias. Porém, eu particularmente acho que é um modelo muito interessante, porque você compartilha um pouco mais do risco e do sucesso. Exato. Então, é uma forma, inclusive, de você expor uma consultoria nova para entender se ela tem um potencial a ser um parceiro de longo prazo. Então, é uma forma de você conseguir realmente medir a consultoria pelo sucesso que você vai ter, a implementação que você vai ter. Mas como a gente fala muito dessa alocação de time material, isso acaba a empresa contratante assumindo o risco. Então, a gente também precisa mudar o modelo de contratação para conseguir trazer, atrelar isso com o fator de sucesso e aí sim a gente começar a medir um pouco. E aí também tem uma própria mudança na postura das consultorias. Porque hoje as consultorias, né, a gente tem tipos e tipos de consultorias, né, não podemos generalizar, mas a gente tem consultoria que ela atua como um hunting, praticamente. Um RH, né? Exatamente, é um RH terceirizado, exato, onde ele vai trazer um recurso. Mas se você perguntar para essa consultoria o que o recurso está fazendo, eles não fazem a menor ideia. Se você conversar com o recurso, tudo bem, quem é o seu gestor na consultoria? Não conheço. Onde fica a empresa? Não faço ideia. Simplesmente me contrataram, me acharam no LinkedIn, falaram que eu vou atuar aqui e é isso que eu estou fazendo. Então a gente também tem que mudar a forma como as consultorias estão dentro dos clientes, para que as consultorias realmente façam parte do projeto como um todo. Não, perfeito, perfeito. E pegando um pouco desse gancho aí, né, até de consultorias, tecnologias, eu vejo que para abrir oportunidades é muito mais fácil falar sobre o hype, né? Só que muitas vezes é quase como a matriz BCG, né? Tu fala da estrela, que é o hype, né, que todo mundo quer conversar, quer conhecer mais, mas no final acaba comprando ali, né, a vaca leiteira, que é o que tu entrega no dia a dia. Hoje, vocês têm estratégia para acompanhar o hype das tecnologias? Então, por exemplo, Generative AI, AI, né? Agentes autônomos. Você já tem estratégias para começar a pilotar esses projetos, mesmo que ainda não tenham uma maturidade, né? Um conhecimento mais a fundo? Ou vocês ainda esperam um pouco passar o hype, ver se realmente isso vai permanecer, ver se isso vai de fato agregar algum valor à companhia e aí sim começa a abordar mais esses projetos, introduzir
na parte, né, de estratégia do business. Não, esse é um ponto que a gente tem observado bastante também. E é engraçado como o mercado de tecnologia tem se transformado, porque antigamente a gente falava dos hypes de tecnologia dentro do mundo de tecnologia. E agora os novos hypes de tecnologia estão se falando muito pelos nossos stakeholders. Então eles estão puxando isso pra gente. Então quando a gente fala de Generative AI, toda área tem o desejo, ou quer uma demanda, ou quer fazer algo de Generative AI, porque está na agenda de quase todas as empresas e isso está passando para todas as áreas. Então esse é um ponto que a gente está tomando muito cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tem aprendido bastante. Se a gente não pega alguns hypes também, a gente acaba ficando por fora. E tem alguns que a gente sabe que eles estão aí, eles vão acontecer, e se as empresas não utilizarem isso, elas ficarão em um segundo plano. Então a gente está tendo esse cuidado para a avaliação. Porém, ao mesmo tempo, a gente entende que muita empresa, ela está oferecendo serviços num hype, mas ao mesmo tempo ela não tem essa maturidade, ou ela também está explorando, ela está aprendendo. Então, o que a gente tem feito, né? Dentro de casa, realmente uma avaliação muito mais criteriosa de entender qual que é o valor que isso traz, porque não adianta a gente implementar algo só para fazer, ou se for algo que seja para nós aprendermos, aí sim tem um valor, mas se for algo só porque uma área entende que isso está na minha agenda, mas não tem um valor de negócio, não tem um benefício, então a gente realmente não é o foco. Mas outras áreas conseguem trazer qual que é o valor e qual que é o benefício e quanto isso consegue impactar o nosso cliente, assim por diante. E aí, nesse momento, é quando a gente entra com as consultorias. E aí, como as consultorias, algumas têm uma maturidade um pouco maior, outras nem tanto, aí se aplica muito a questão de a gente fazer prova de conceito. Perfeito. Aqui, assim, a gente consegue ter uma oportunidade, um espaço para falar, vamos fazer uma prova de conceito, mas muito alinhado com a consultoria, baseado no que a gente já tem acordado hoje, do que fazer um processo do zero para uma prova de conceito, mas para realmente a gente começar a testar a maturidade. Quando a gente fala de maturidade, a gente tem que entender a maturidade do que a nossa área quer, do que a consultoria consegue entregar. Domina. E do que a gente consegue fazer a própria gestão também, né? Porque muitas vezes, nós do lado da empresa, a gente também não tem o conhecimento sobre isso, a gente está aprendendo assim como a consultoria. Então, como que a gente consegue casar todos esses modelos, né? E acho que uma vez que a gente consegue fazer isso, aí sim a gente consegue pensar em como escalar. Então, a gente tem muitas iniciativas acontecendo nessa frente de vamos explorar um pouco, vamos olhar em como que a gente consegue fazer uma prova de conceito. E muitos que a gente começa a entender que no final das contas o que a gente realmente precisa não é o hype. É alguma outra coisa que a gente vai acabar pivotando para alguma outra tecnologia ou algo do tipo. Mas é importante a gente participar, né? Então a gente tem mudado a nossa mentalidade de que antes era muito uma questão de vamos esperar um pouco e depois a gente entra. E agora a gente tem mudado muito a nossa mentalidade para, ok, entendemos que realmente isso vai ser o futuro, já vamos entrar, mas vamos entrar com cuidado. Vamos entrar com um pouco mais de cautela, para que a gente consiga ter um pouco mais de... olhar um pouco mais do que as coisas vão acontecer devagar, mas sem perder o ritmo. Esse é um pouquinho de como a gente está abordando esses temas, né? E estão surgindo temas, né? Quase toda semana surge uma atualização. Não, verdade. Mas perfeito, Rubio, foi excelente nosso bate-papo. E para fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Como que tu acha que a Growth Store pode ajudar tanto consultorias quanto compradores, né, a contratar melhor, a ter melhores resultados, reduzir custos nas suas operações, né, facilitar, diminuir, economizar tempo? Como que tu acha que a Growth Store hoje pode contribuir aí para o mercado? Legal. Eu acho que o principal ponto é criar essa conexão. Como eu comentei, né, hoje as áreas de compras, elas não têm a quantidade de conexões necessárias para suportar as demandas do negócio. Então, eles tendo uma plataforma onde eles consigam realmente entender quais são os fornecedores disponíveis, para quais tecnologias, e que tem uma garantia para eles também de que o que eles vão trazer como opção para uma contratação é algo um pouco mais sólido. Esse é um ponto fundamental para eles, trazer essas opções e como realmente fazer as conexões entre as pontas. Então, isso eu vejo como algo de valor que a gente tem uma carência hoje dentro das organizações. Então, fazer toda essa conexão. Então, com isso, eu acho que tem um grande potencial para ajudar as empresas. Não, maravilha, Rubio. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um prazer aqui, né, conversar contigo hoje. E te agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Hein? Imagina, o prazer foi meu. Estou à disposição. Muito obrigado pelo bate-papo. Super legal. E contem comigo. E depois desse bate-papo maravilhoso com o Rubio, se você quer simplificar o processo de seleção de fornecedores, estruturar contratos eficientes e garantir o sucesso de entregas de projetos, a Growth Store pode te ajudar. Somos o Marketplace B2B especializado em dados, AI, Generative AI, que conecta a empresa com os melhores fornecedores de tecnologia
cuidadosamente qualificados. Com a Growth Store, você conta com suporte em cada etapa, da escolha do fornecedor ideal até o acompanhamento das entregas. Tudo com foco em qualidade, eficiência, redução de custos. Experimente gratuitamente e descubra como podemos transformar a sua jornada de compras e tecnologia em uma experiência prática e estratégica.